uma família de 3 irmãos, né? Meu pai sempre morou na roça, né? São Bento. E eu sou o 7º dos irmãos. E quando já jovem, eu fui morar em Furnas, trabalhei em Furnas, morando lá. Depois, com 16 anos, eu fui para Ribeirão Preto, dar continuidade nos estudos, trabalhando em bares, lanchonetes. E depois de uns 6 meses, mais ou menos, eu voltei para o São Bento, que é para a roça, porque em Ribeirão Preto não estava dando certas coisas. Trabalhar na lavoura, lá para os vizinhos, que é como diarista, né? E ajudava meu pai, né, como ele tinha armazém, de vez em quando eu ajudava ele lá no armazém dele. Mas quando eu não estava ajudando meu pai, eu estava trabalhando na lavoura assim. Peguei uma carona para Opinópolis, lá no armazém do meu pai, tinha que resolver alguma coisa para ele em Opinópolis. Um desses representantes me ofereceu uma carona. E no caminho ele me perguntou, você não gostaria de trabalhar de vendedor? E é lógico, aí assim que ele me ofereceu, eu aceitei a proposta. Ele vendia bebidas e ele me ofereceu, eu tinha de 17 para 18 anos de idade, para trabalhar numa empresa de bebidas em Ribeirão Preto. E na época eu achava que era para trabalhar na região aqui nossa, né? Passo, Opinópolis e tal. E na verdade cheguei lá, a proposta era para trabalhar ali pro interior de São Paulo, Mococa, né? Aí eu fui trabalhar com bebidas, a pé, de carona, e dava um jeito lá de vender. E o meu irmão já tinha uma representação, já era antigo no mercado de utilidade doméstica e brinquedo, e eu tinha pretensão de trabalhar nesse ramo junto com ele, mas devido à pouca idade, à pouca experiência, vindo da roça, achava que eu não estava preparado para ser um representante desse setor que ele atuava. É por isso que eu iniciei nas bebidas, só vendendo, não bebendo. Nesse período, recebi uma informação de uma empresa de São Paulo que estava abrindo o setor aqui, chama Benjamin. Desempenhei um bom trabalho na Benjamin, que foi onde que deu um start maior para mim no ramo de utilidade doméstica, porque era uma empresa grande que me dava todo o suporte para enfrentar a concorrência. Isso foi em 88. Eu fiquei nessa empresa de 88 a 95. De 88, quando foi em 90 mais ou menos, essa empresa ficou em dificuldade financeira, teve que pedir concordata, recuperação judicial que chama hoje, né? E nessa pedido de concordata ela mandou todo mundo embora. E eu dei sorte deles me convidarem para continuar como autônomo. Ganhava alguns prêmios e tal, mas era salário fixo. E o vendedor representante, o que motiva ele é comissão, né? Mas mesmo assim eu tinha a mesma motivação, mesmo sendo salário fixo. Aí quando me fizeram essa proposta, aí o olho brilhou, né? Agora vai ficar, se estava bom, agora vai ficar muito melhor, né? Aí depois de um prazo eles me ofereceram para contratar representante ou montar uma equipe de vendas. Estava começando a liderar. E nessa passada de autônomo a gente não tinha logística de entrega, era transportadora, né? Terceiro, o cliente tinha que pagar o frete. E isso acabava sendo um certo problema. Aí eu tive uma ideia de fazer uma proposta para eles, eu comprar um caminhão e eles me pagaram o frete e embutir esse frete no preço da mercadoria. E eu ia fazer a prestação de serviço de entrega também. E fiz a proposta, aceitaram, deu certo, aí eu comprei caminhão, aí eu já era representante, ganhava de supervisor e passei a ganhar também de transporte. Aí eu comecei a me destacar lá por esses projetos, com essas ideias e tal, e eu comecei a chamar uma certa atenção do pessoal lá e começou a gerar algum ciumeira, aí começou umas puxadinhas de tapete, começou a tirar alguns benefícios que eu já tinha criado, que era meu, e não é que estava acabando com aquele projeto, estava simplesmente tirando aquele projeto de você que você fez e passando para outros. E isso foi me gerando uma certa insatisfação. Quando foi final de 94 para início de 95, eu determinei na minha mente que eu queria montar minha própria empresa. Foi aí que, em 95, aí que surgiu a Palmares. Entendeu? Aí, em 95, né, que está fazendo 30 anos agora, eu iniciei com
com 4 representantes e 2 funcionários internos. O escritório, inclusive, quando eu comecei, o escritório era na minha casa, porque o barracão que eu iniciei era pequeno, não tinha condições nem de ter um escritório lá. E também para cortar custo, né? Porque você está iniciando, você tem que reduzir o máximo de custo possível, né? Na época que começou aqui, a gente era uns 4, 5 funcionários. Era bem pouca gente. Para abrir uma empresa igual na época era bem complicado, porque era bastante serviço, pouca gente, mas no decorrer do tempo foi melhorando, melhorando. Quando eu fui montar a empresa, aí você tem que, como eu precisava de 3 pessoas, né? Aí eu tinha já o Rogério, que trabalhava comigo como motorista de caminhão, que prestava aquele serviço que eu comentei anteriormente. Ele já trabalhava comigo há 1 ano como motorista de caminhão. E eu precisava de alguém para o escritório. Aí tinha o escritório, eu ia muito lá no centro da cidade, do Banco Itaú, Banco do Brasil, e tinha um office boy lá que trabalhava meio período lá. Né? E eu, um dia, conversando, ele tinha 16 anos. Aí conversando, nossa, eu estou precisando de um menino, de uma pessoa para trabalhar, vou montar empresa para trabalhar no escritório, mexer com o computador. E, nossa, eu sou craque no computador, eu sou muito bom no computador. E ele trabalhava lá nesse local, meio período. Falei, é? Então faz o seguinte, você conversa com o seu patrão, explica, porque eu não quero tirar funcionário de ninguém. Aí ele conversou com ele, aí a mãe dele também conversou com o patrão dele, explicando. Aí o patrão dele foi receptivo na época, concordou, liberou ele, ele veio trabalhar comigo. Só que era uma grande mentira, que não entendia nada de computador, não sabia nem ligar computador, né? É o Hugo, ele está comigo desde o início. Então ele começou com uma mentira e a mentira dele foi dando certo, porque ele está aqui até hoje, continua mentindo ainda, mas está até hoje. Hoje ele é um dos braços direitos nossos aqui na empresa. Mas foi uma mentira do bem, né? Olha pra você ver, cara, que história que esse pessoal, eles ficam me trollando com essa história, até hoje essa história não é verdade, tá? Essa história não é verdade. Eu conheci o Toninho, rapaz, eu acho que devia ser em 94, mais ou menos, eu conheci ele. Trabalhava ali do lado do Banco do Brasil, ali numa empresa aqui de adubo. Em meados de, se eu não me engano, devia ser janeiro ou fevereiro de 1995. Aí o Toninho chegou lá, eu estava sozinho e tal, e o Toninho tocou no assunto, sabe? Falou, Hugo, eu vou montar uma empresa e eu vou te chamar você para trabalhar comigo. Eu falei, legal, pode chamar aqui, eu vou sim. Só que assim, na brincadeira, sabe, na descontração, rapaz, eu lá em casa, quando veio o telefone tocou e era um homem. Era o Toninho. E me chamaram, falou, Hugo, Toninho tá querendo falar com você. Eu falei, Toninho? E fui lá no telefone e tal, conversei com ele, falou, e aí, vamos montar a empresa e tal, e aí, você vai vir trabalhar comigo e tal? E conversando com a minha família, né, com a minha mãe, com meu avô, minhas tias, e conversando, não, você tem que ir, você vai e tal. E, cara, e começou o sonho, Palmares, 26 de agosto de 1995. Precisamente. Quando eu entrei aqui era um barracãozinho, era só um barracão na parte de cima lá da Palmares. Eu me lembro, no ano de 1995, quando eu estava sendo contratado por uma empresa para ser representante comercial, uma grande empresa de utilidade doméstica da época. O Toninho foi lá comigo, propondo uma troca de um caminhão e mercadoria, dizendo ao gerente da empresa que iria começar um atacado. Ele me disse para mim, sim, olha, Lucas, eu tô começando, no momento não tenho condições de contratar você. E o tempo passou, aquela empresa que começou lá na sala de sua casa foi crescendo e ele me convidou para ser gerente comercial da Palmares, queria precisar, se eu queria trabalhar com ele. Interessante que aquela empresa que eu havia entrado na época, estava fechando também, e eu precisando muito trabalhar, e na hora muito boa. E a gente começou, graças a Deus. O barracão era lá em cima e
e só tinha um barracão. Nós trabalhava dentro do barracão. O escritório era dentro do barracão onde eu trabalhava. O Toninho também era dentro do barracão, era tudo dentro do barracão. Aí quando nós precisávamos ir na sala do Toninho ou resolver alguma coisa na área de vendas, atravessava o barracão andando. Na realidade, no começo mesmo, foi dentro de uma garagem da nossa casa. Ele começou, aí o Guinho foi trabalhar com a gente, parecia que fosse até meu filho, que era novinho, acho que não sei nem qual é a idade dele, mas era como se fosse meu filho. E depois logo já passou por um outro barracão ali no centro, aí depois veio para a rodovia. Aí da rodovia ainda não tinha o compromisso assim, todo dia não. Aí depois veio para a Rua Leão, que aí foi o meu compromisso. Aí foi aonde acho que o Igor nasceu também. Quando eu comecei a trabalhar com ele, a Caroline, a filha dele, ela tinha 2 anos. Aí foi essa época assim que eu trabalhava na casa dele. O Igor nem era nascido assim na época, sabe? Porque o Igor nasceu em 97 e, nossa, rapaz, foi muito, muito legal, sabe? Essa época, sabe? De ver, né? De ver a evolução, de estar junto, né? E tô aqui já há 30 anos, aqui comecei, estou até hoje. Meus filhos, têm 2 filhos, a Carolina já tinha 2 anos, o Igor nasceu praticamente aqui dentro. Meus funcionários ajudavam a fazer o trabalho, que eu trazia todo dia, e eles nasceram aqui dentro. O Igor, pelo menos, a Cacá já tinha 2 anos. Falar sobre o Grupo Palmares é, para mim, falar sobre minha própria história. Eu nasci em 1993 e 2 anos depois, meu pai fundou a empresa. De certa forma, eu cresci junto com ela. Eu costumo dizer que eu nasci aqui dentro porque, literalmente, eu tinha minha mãe trabalhando, ela tinha um colchão assim, e eu ficava ali, os funcionários ficavam me olhando também, eu engateando ali, pegava um cabo, desligava o computador, era mais ou menos assim. Então, a minha vivência, eu sempre respirei aqui dentro. Eu não consigo me imaginar sem estar aqui. Eu sempre estive aqui. E ela ficou um tempo assim, criança pequeno, ela vinha para a empresa, já dava uma mão, trazia as crianças aqui para a empresa para cuidar, a gente não tinha empregada. Eu era muito nova, não sabia muito, assim, eu tinha 21 e já caiu essa bomba pra gente, e casada, e foi tudo muito difícil no começo. Mas aí, com superação, o Toninho viajava e depois de 2 anos ele já encerrou a parte de viagens, aí ficou mais na cidade. E fomos começando com muita luta e estamos até hoje. Desde muito pequena, acompanhei de perto o esforço e a dedicação dos meus pais. Vi meu pai começar praticamente com nada e, com muita coragem e visão, construir uma empresa que se tornou referência no setor. Ao mesmo tempo, vi minha mãe se dividindo entre família e o trabalho, mas sempre presente, sempre firme. Não é fácil você criar 2 filhos sem babá, sem carro, sem dinheiro muitas vezes, né, para realizar muitas coisas, e ela trabalhando aqui na empresa, cuidando dos 2 filhos, arrumando a casa, tendo que resolver problemas familiares assim de qual escolinha que vai levar, qual compra de supermercado, e assim, nunca, e meu pai sempre foi focado na empresa e sempre teve o apoio da minha mãe. Aqui o Serra Verde não tinha nada aqui, sabe? Era um descampado. Aí um rapaz aqui de Passos mesmo montou um loteamento aqui. Aí foi lá, ofereceu para ele o terreno, sabe, o Toninho. Aí o Toninho falou, vou comprar um terreno aqui para começar a construir. Comprou o terreno. Aí começou, sabe, passou a máquina, fazendo terraplanagem, começou... minha amiga, e nós ia lá na empresa, pegava o carro, nós dava uma volta e passava aqui vendo, sabe, o negócio começando. Aí compra o terreno do lado, compra a casa do fundo, compra não sei do que do lado. Foi, aí o Toninho foi comprando uma casa aqui, desmanchava a casa, porque era um loteamento aqui, né? Não sabia, tanto é que ele não sabia nem que ia crescer na proporção que cresceu.
porque foi derrubando casa, foi comprando casa e colocando a casa no chão para aumentar o barracão. Naquela época, a empresa era pequena mesmo, tinha poucos funcionários, começou com muito pouco. Hoje, já estamos aí com mais de 200 colaboradores diretos. Quando eu me lembro que quando eu entrei na Palmares, a empresa faturava média de R$80 mil, tinha 3 representantes na época. E em 6 meses a gente conseguiu um faturamento de R$1 milhão. Eu disse ao Toninho, Toninho, eu estou me sentindo como Pelé, quando ele fez 1000 gols. Nós conseguimos R$1 milhão de faturamento esse mês. O Toninho olhou para mim, tá bom né Lucas? Tá bom né Lucas? Tá bom né? Eu não respondi nada, só continuei contratando. E hoje a empresa, graças a Deus, é uma das melhores e maiores empresas do país, graças a Deus. Quando eu entrei na Palmares, eu era office boy. Eu entrei aqui em 2006 para 2007 e fazia serviço de banco, só banco. Eu fui pegando, quando eu entrei aqui, era ainda aquelas notas manual, né, que soltava caminhão, tudo. E quando implantou em 2010 a nota fiscal eletrônica, eu comecei a aprender a mexer com parte de faturamento. Então a gente tem uma experiência de vida nesses 30 anos que não tem assim um arrependimento de, poxa vida, eu sacaneei fulano, sacaneei Beltrano, eu ganhei dinheiro aqui porque eu tapiei fulano, que eu passei a perna em Beltrano. Essa consciência a minha é tranquila, porque é uma virtude muito grande a pessoa ser honesta, ser claro com as pessoas, eu digo sempre que é melhor você vermelhar na hora do que amarelar depois, né? Então, esse tipo de comportamento nosso aqui, da nossa índole, eu tenho certeza que você conversar com os representantes, com os fornecedores, esse tipo de querer levar vantagem, querer passar a perna, você não vai ouvir. Pode ser que às vezes algum vai falar, ele me paga pouco, mas ele está pagando dentro do combinado, um exemplo, né? Pode, mas falar assim que eu quis levar vantagem em cima do que foi combinado e não cumprir, isso aí a gente sempre teve essa cultura de sempre pé no chão e sempre cumprir. Não dá para fazer? Não promete. Então, essa cultura a gente sempre teve e creio que é um legado que eu vou passar para frente, que tem que continuar sendo assim, porque a honestidade acima de tudo, né? Eu comecei a trabalhar aqui, mesmo, assim, ser um funcionário. Eu acho que eu tinha 13 ou 14 anos e eu comecei a trabalhar meio período. Eu ia para a escola de manhã e de tarde eu vinha, eu ficava no barracão ali, separando pedido, ajudando a montar carga de caminhão e fui até o terceiro colegial assim. E aí eu lembro que chegou o terceiro colegial, formei, falei, quero trabalhar agora, quero ficar aqui, quero trabalhar. Meu pai ficou pensativo, minha mãe falou, não, você tem que estudar. Você tem que estudar. Aí eu, o que eu vou fazer? Vou fazer administração? O que eu quero para minha vida? Eu nasci, eu respiro aqui dentro. Qual que é o curso que vai fazer mais sentido? Administração. Tá o Igor aí, o Igor pegou uma parte do meu serviço já, ele já está fazendo bem. Tem uma filha, mora na Austrália, ela casou, só que ela ajuda a gente na parte de importação de lá. Então ela não está desligada. Grande parte do nosso portfólio hoje é composto por produtos internacionais. Então eu cuido de todo o processo de relacionamento com fornecedores, negociações e logística global. Não, assim, não pensava que ia ficar desse tamanho, porque eu não tinha assim, a capacidade para saber que uma empresa podia crescer dessa maneira, né, aqui na nossa cidade. Mas eu fico satisfeito de ver um negócio desse aqui, porque estou fazendo parte, né, do crescimento dessa empresa. Então, para mim é uma honra muito grande e espero que ele continue crescendo mais ainda. Nem imaginava que ia chegar nos 30, né? Mais da metade da minha idade
eu tô aqui, né? Com muita luta. Esse ano, o Palmares faz 30 anos e eu vou completar 5 desde que eu voltei, em 2020. E nesses 5 anos, eu costumo dizer que eu estou em constante aprendizado. Eu acho que em 6 meses aqui, desde que eu voltei, eu aprendi mais do que meus 4 anos de faculdade. Eu falo que meu pai é meu grande professor. Ele me ensina todo dia eu aprendo alguma coisa nova e eu acho que ele sempre tem algo novo para me ensinar. Hoje, olhando para os 30 anos de história do Grupo Palmares, o sentimento é de admiração e gratidão. Acompanhar cada crescimento, ver cada conquista, cada fase superada é emocionante. E poder fazer parte disso com o meu trabalho é uma honra enorme. O Grupo Palmares, para mim, é mais do que uma empresa, é um legado. É o reflexo da nossa história familiar, dos nossos valores, da nossa resiliência. E é isso. Cara, olha pra você ver como é que é, né? Aqui, assim, foi uma coisa assim tão forte. A Palmares, pra mim, Hugo, foi tão forte. Que, cara, eu considero isso aqui que é meu. Que é meu, sabe? Que é meu. Isso aqui é meu. Um pedaço de mim, assim, 90% de mim aqui respira Palmares, sabe? Hoje a Palmares aqui na minha vida é tudo, né? Que eu conquistei aqui, graças a Deus, minha casa, né? Meus bens, tudo veio do suor da Palmares, né? Então, assim, dou muito valor. 30 anos, a Palmares para mim, ela é tudo, né? Porque eu construí uma família. Toninho para mim hoje, tipo, na parte de empresa, ele é tudo, porque, né? Eu só tenho a agradecer, porque através dele que eu consegui chegar onde cheguei hoje. Não tenho muito, mas o pouco que eu tenho dá para mim sobreviver. É tudo para mim, porque é daqui que eu tiro meu sustento, daqui que eu trabalho, né? Tudo que eu faço sai daqui, né? Então, para mim, a palavra mais certeira e concreta que eu posso dizer sobre a Palmares é uma família. Sou grato a todo mundo que sempre me apoiou aqui dentro, fora também. Sou muito grato pelos meus pais, pela minha irmã, por todos os colaboradores, em especial o Hugo, que está aqui na minha sala do lado, ele é meu braço direito aqui dentro. Ele está aqui bem antes de mim, ele está aqui desde o primeiro dia que a empresa começou. Então ele é uma pessoa que não tem como falar da Palmares sem falar dele também. Se eu tivesse que definir o Grupo Palmares em uma palavra, seria resiliência. Porque ao longo dessas 3 décadas foram muitos desafios, muitas mudanças, mas a essência da empresa, de acreditar, inovar e persistir, sempre permaneceu. Vixe, é tudo, né? Tudo que nós conseguimos, conquistamos, foi tudo saindo da Palmares. Com muito trabalho, sacrifício. Uma palavra que define a Palmares. Palmares, ela é tudo na nossa vida, né? É ela que dá os nossos sustento, que dá os nossos confortos, é através desse trabalho junto com o da Palmares que a gente consegue ter um padrão de vida bom com os filhos, esposa, fazer lazer. Então, a Palmares hoje pode-se dizer que é lógico, antes de família, tem Deus, tem a família. Então, acho que depois de Deus e família, a Palmares é tudo na nossa vida. Eu falo, eles não acreditam. Quando eu falo assim, eu já estou para aposentar, até dezembro eu finalizo meu compromisso aqui. Eles não acreditam, mas eu acho que não. Mas eu acredito que eu vou parar sim. Já chegou o momento, né? Por quê? Porque a pessoa com 30 anos querendo aposentar? Eu tô com 35 e não tô pensando? Eu acho que aposentar é uma palavra muito forte.
no momento. Eu acho que a gente pode pensar em acelerar menos, mas aposentar mesmo, eu acho muito difícil, né? Mas que a gente tem condições de delegar mais e passando as coisas para levar uma qualidade de vida mais tranquila, porque você já trabalhou bastante, né? Então, você também tem que usufruir um pouco do seu tempo, né? Então, agora a gente tem que ter a sabedoria de poder delegar e passando as coisas e botando um pouco o pé no freio, né? Eu acho que é por aí. Mas aposentar assim, ficar parado, eu não penso nisso não. Penso assim, em ter menos responsabilidade, né? Minha mãe? Minha mãe, ela já está semi-aposentada, né? Ela quer aposentar, ela pode, está na hora. Já fez muito pela empresa. Mas acho que ela não aposenta não, ela vai continuar vindo aqui, trazer as cachorrinhas. Ela gosta. Tanto ela quanto meu pai, assim, acho que os dois, isso aqui é como se fosse um filho para eles, assim, também. A empresa é uma criação deles, então eles não vão simplesmente do dia para a noite deixar isso de lado e agora eu vou aposentar. Acho que eles querem passar o bastão, eles querem tirar o pé e tá certo, já fizeram muito. Tá na hora de mim, assim, tá na hora da minha irmã também. Então, eles querem passar o bastão, mas acho que eles nunca vão deixar enquanto eles estiverem aqui, eles sempre vão participar. E tá mais que certo. Mas também tá mais que certo querer participar de uma frequência talvez menor, assim, sem tanta dor de cabeça, né? Deixa as dores de cabeça para mim e para minha irmã agora.